Bora lá então. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda aula, segundo workshop do nosso método LEAD. Quero parabenizar todos vocês que chegaram a tempo e estão presentes. Os demais, infelizmente, hoje é um dia específico que eu não vou conseguir colocar, porque eu vim aqui para o estúdio agora somente com um celular e aí eu não consegui fazer a gestão para que eu ficasse aqui atendendo as entradas das demais pessoas. Então, parabéns a vocês que entraram. O que eu posso garantir para vocês é que hoje, assim como ontem foi um conteúdo incrível, hoje vai ser melhor ainda, porque a gente está falando de comunicação para redes sociais em um mundo que praticamente vive em função das redes sociais. Praticamente a gente tem mais contas de Instagram no Brasil do que o número de habitantes. Por quê? Porque uma pessoa só geralmente tem duas, três contas. Eu, por exemplo, tenho 5 contas de Instagram. 5 contas e eu sou uma única pessoa. Então é por isso que a gente tem mais de 250 milhões de contas de Instagram no país, tá? Quem nunca me viu, nunca ouviu falar sobre Dilcinho, diga eu aí, só para eu entender quem é o público que está presente aqui. Quem nunca me viu na vida, nunca ouviu falar sobre mim, todo mundo me conhece? Não é possível. Caraca. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só para entender aqui se deu alguma falha na comunicação. Quem está me ouvindo, diga eu aí. Pronto, massa. Que bom. Então vamos seguir o barco aqui. Eu não vou me ater hoje em falar quem é Dilcinho de novo, para quem está aqui desde ontem. Só pincelada rápida, sou comunicador há 22 anos, já atuei em todos os veículos de comunicação que você imaginar, desde rádio, TV e internet, e sou especialista há mais de 22 anos. Então, daí você sabe que vem coisa boa. Tá? Estou na internet também aqui com o ColaboraCast com mais de 300 entrevistas, onde o meu canal cresceu nos últimos dias 192% a mais. Então a gente tem sempre dobrado de tamanho. Vamos direto ao ponto, alinhamento de expectativa. Mais uma vez, reforço, serão 3 encontros aqui. Falaremos sobre comunicação para palestrantes, comunicação para vendedores e comunicação utilizando as redes sociais. E esse é o tema de hoje. Então serão 3 aulas, amanhã tem mais uma. Reforço para vocês que essa aula terá uma duração de aproximadamente 50 minutos, ou um pouco menos talvez, e depois eu abro 10 minutos para perguntas e em seguida a gente encerra, tá? O que que você espera aprender hoje? Bora abrir rapidinho aqui para ouvir vocês e até para a gente alinhar essa expectativa. O que que você espera aprender hoje aqui nesse workshop? Solta aí, o que é que vem no coração? Pode falar sem vergonha, sem medo. Até para que eu possa direcionar também a instrução que eu for passar aqui de acordo com a expectativa que você tem, tá? Me fala aí. Qualquer pessoa, ativa o microfone e já fala aí. Eu só estou olhando agora a tela aqui. Ok. Domina a internet. Quem que está falando mesmo? Irlane, você já utiliza as redes sociais para fazer vendas? Ou de forma intencional? Ou não utiliza ainda? Tá. Depois dessa aula de hoje aqui, eu tenho uma promessa para você. Você vai sair daqui, tipo, 90% do que todo grande digital influencer ou pessoas que se comunicam bem na internet fazem. Vou te entregar o ouro aqui. Pode ter certeza disso. É um compromisso. É um compromisso. Alguém mais quer falar? Aproveite. Fale agora ou fale para sempre. Ok. Quem mais?
Vou seguir, viu? Tô sentindo uma pena das pessoas que eu não vou conseguir aceitar ali para entrar na live, mas quem chega primeiro bebe água limpa e quem permanece mais limpa ainda, tá? Hoje a gente vai falar como você engajar mais. O que é engajar? É fazer com que as pessoas continuem te assistindo e que fiquem na expectativa de ter mais conteúdos seus. E aí eu já começo aqui falando do maior erro que a gente vê nas redes sociais. Lembre-se, o nome já diz, são redes sociais e não redes comerciais. E o que muita gente está vendo hoje em dia são pessoas utilizando as redes sociais como se fossem apenas redes comerciais. E nesse grande erro você acaba não engajando. As pessoas vão perceber que você está querendo empurrar um produto ou serviço goela abaixo e elas tendem a não se conectar com você, porque você está ali só para vender, vender, vender. E na gíria do marketing hoje a gente fala que isso é considerado de panfletagem digital. O que é que você faz geralmente quando alguém te dá um panfleto? Fala para mim aqui, qualquer pessoa, o que é que você faz? Alguém te deu um panfleto na Avenida 7, em Salvador, ou no centro aqui de Lauro de Freitas. O que é que você faz? Nada? Zero? Zero? Silêncio total? Se for algo que lhe interesse, vou ler. Massa. Você sabia que só 2% das pessoas, somente 2% das pessoas pegam um panfleto para olhar e é o resultado de comercial feito por panfletos? 98% dos panfletos são amassados e jogados no lixo. E assim acontece quando a gente pega a nossa rede social e faz a panfletagem digital. Hoje bota o produto A, amanhã bota o produto B, depois bota o produto C. Ah, Dilson, mesmo que o Instagram seja da minha loja, mesmo que seja da minha empresa, mesmo que seja do meu serviço, eu não posso postar os produtos e os serviços. Eu não disse que você não pode. Eu estou dizendo que você não pode fazer apenas isso. E por isso, nesse workshop de hoje, eu vou te instruir no que você deve postar para gerar engajamento e, por final, vendas. Por quê? As pessoas elas gostam de comprar de pessoas e elas gostam de comprar com quem elas se identificam. Por exemplo, para você ter ideia, eu tive um aluno aqui que comprou o método Lead porque se identificou com minha esposa. Imagine, e sou eu que dou aula, só que minha esposa estava no dia do pitch, ela falou do treinamento e a pessoa se identificou com ela e não comigo. Teve uma outra aluna que veio aqui na aula passada e ela falou que só comprou o curso Método Lead, uma imersão que eu faço de 9 às 17 horas, um sábado por mês, é uma vez só único. Ela disse, Dilson, eu só comprei porque eu me identifiquei com o casal. Eu vi que vocês são família. Eu disse, caraca, ela viu nossas fotos nas redes sociais, como família, com os nossos filhos, e disse, decidi comprar por isso. Se imagine que a pessoa tomou uma decisão de compra por conta disso. E essa é uma comunicação intencional que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Como atrair mais atenção? Olha só, internet, redes sociais, o jogo que a gente está é o jogo da atenção. Quem consegue chamar e reter atenção ganha mais dinheiro. Não é somente chamar atenção. Chamar atenção é fácil. O difícil é reter, manter a pessoa atenta no que você tem para falar. Por exemplo, na televisão, para quem é de Salvador da Bahia, quem sabe a briga do Ibope que está acontecendo agora no horário do Jornal do Almoço, em que tem Juca, em que tem o Pimenta, em que tem o pessoal da Rede Bahia, numa briga danada, e eles ficam subindo e descendo de audiência durante todo o programa. E assim é nas redes sociais também. E eu vou passar alguns segredos aqui incríveis para vocês. 3 tipos de postagens que vocês vão fazer. Agora sim, deixa eu te falar, não me deixe sozinho não, que eu tenho medo de escuro, viu? Se vocês não interagirem comigo, eu não consigo entregar a mesma energia. Érica, você tá aí? Boa noite. Ativa o microfone aí, Érica. Dê uma boa noite aí. Aí, pronto. Não, tudo bem, né? Tudo bem. É só para pegar um pouquinho da energia de vocês. Pastor Rafael, como é que você tá? Tudo bem? Ah,
Pronto, pronto. Marli, você tá aí, Marli? Pronto. Lourdes, tudo bem, mulher? Lourdes? Lourdes foi. Ah, olá. Boa noite. Se assistir televisão, ouvir rádio ou fazer outra coisa enquanto aprende o que eu vou passar para vocês, vocês não vão reter o assunto, hein? Só digo isso e nada mais. Vamos lá. A gente tem três tipos de postagens para fazer no feed do Instagram, por exemplo. São imagem, carrossel e reels. Qual desses é o melhor? Qual desses performa mais? Vou te dizer, o imagem, para quem não lembra, foi a primeira forma que o Instagram utilizava, antes mesmo do Mark Zuckerberg comprar o Instagram. Antes de o Instagram pertencer à Meta, ao Facebook, trabalhava somente com imagens, imagens instantâneas, imagens bonitas. E ali gerava muitas curtidas. Em seguida, a gente tem carrossel, que é uma sequência de imagens. E depois, a gente tem o Reels. O que é o Reels? É uma imitação dos vlogs e também do TikTok mais tarde, né? Que vem com uma questão de vídeos curtos e aí depois o próprio YouTube teve que se adaptar a isso e fez os shorts. E você vê que os shorts no YouTube também entrega bastante. E eu costumo dizer assim que eu faço esse modelo de conteúdo, que é Reels, para o Instagram, e posto ali no TikTok também, e posto nos shorts do YouTube, o mesmo conteúdo. E eu vou dizer o segredo do que esse conteúdo precisa para que você possa ter uma boa performance com ele. Ultimamente, se você quiser anotar, tá valendo muito a pena fazer carrossel. Porque o carrossel, ele primeiro vai aparecer a primeira imagem. Carrossel é aquele conjunto de imagens que aparece e você vai rodando. Aquilo aumenta o seu tempo de tela no Instagram daquela pessoa. E quanto mais tempo você fica no Instagram daquela pessoa, o próprio algoritmo do Instagram vai entendendo que aquilo é relevante. E o que é que ele vai fazer? Vai mostrar para mais pessoas e vai mostrar outros conteúdos seus para quem ficou muito tempo de tela ali assistindo, tá? Então é muito importante fazer o carrossel. Agora, qual é a grande sacada da comunicação via carrossel para que você realmente possa vender muito e performar bem? É fazer um conjunto de carrossel mesclando imagem com vídeos. Vocês já perceberam que essa tendência é o que está rolando no momento? Os grandes players estão fazendo isso. Um carrossel que mistura uma foto estática de imagem normal e na sequência ele bota um vídeo, depois uma foto estática, depois uma sequência de vídeos, até chegar ao final do carrossel. Por quê? Quando é um vídeo, a pessoa passa um bom tempo ali assistindo. Então, já anota essa sacada para colocar em prática ainda hoje ou amanhã, para que vocês possam ter bom resultado. O Rios, agora, eles podem chegar até 3 minutos. Os Rios têm até 3 minutos. Antigamente, você fazia depois 1 minuto e meio, e agora são 3 minutos de Rios. Se você conseguir reter a atenção da pessoa em um conteúdo mais longo de 3 minutos, se elas se mantiverem por lá, excelente. Mas naturalmente não é o que acontece. Eu vou botar vocês aí numa saia justa para vocês fazerem uma análise ainda hoje. Vocês já apertaram? Quem já apertou aqui no botão Insight do Instagram? Você já apertou no botão Insight alguma vez? Pronto. Uma vez que você aperte no botão Insight, você vai ver o tempo médio de visualização do seu vídeo. E pasme, talvez dê 3 segundos, talvez dê 2 segundos, talvez dê meio segundo, talvez dê 9 segundos. Raramente as pessoas veem seu vídeo todo. Raramente. Então, quanto mais curto for o vídeo, mais direto ao assunto, melhor. Se vai gravar um vídeo, por exemplo, para Reels, você não vai falar: "Olá, tudo bem? Bom dia, como é que você está?" Frases como essa: "Já tomou café hoje? Hoje é rara preciosidade do papai e da mamãe." Nada disso. As pessoas cada vez mais estão mais impacientes, estão mais sem tempo e estão mais no automático, sabe?
Antigamente o homem parava na frente da televisão, hoje ainda também, né? Eu falo antigamente, mas era a coisa que tinha. E vocês talvez já tenham escutado falar da caixa do nada, né? E hoje a caixa do nada está no homem, está na mulher e está na criança. A caixa do nada do homem antigamente era pegar um controle remoto e ficar passando a televisão ali de canal em canal, de canal em canal. E aí a esposa chegava para ele: "E aí, tá assistindo o quê, rapaz?" Ele dizia: "Nada, mas a televisão tá ligada." E ele passando de canal em canal. Hoje mudou. A dopamina tá em rolar o feed do Instagram, o feed do TikTok, o feed do Kawaii ou sei lá, de qualquer outra rede social. Rolar, 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 até que um gancho prende. Eu vou falar sobre isso em seguida, já já. Você consegue printar a tela? Se você conseguir printar a tela, printe essa tela aí. Porque o meu material ultimamente eu não estou mandando mais não, viu? Porque as pessoas estão pegando o meu material e fazendo curso, você acredita? Eu faço um material desse gratuito, a galera vai, pega e faz um curso pago. Isso não vou mandar mais não. Quem quiser que vai printar aí, senão eu vou ter que vender o material agora. Printou? Diga printei aí só para saber se tá ok. Diga printei, se printou a tela. Printei. Pô, massa. Eu não vou mandar, só digo isso para vocês, viu? Não tô sendo ruim não, mas que a galera tá usando para vender, para comercializar, mas tudo bem, faz parte, né? Gente, esse esse post aqui, essas mensagens que eu vou passar para vocês, são campeões em conexões. Você vai gerar curtida, você vai gerar comentário e você vai gerar conexão. Você vai ter que ser intencional e fazer postagens que tenham essas coisas que eu vou falar para vocês aqui. Conquistas, comida, carro, casa, criança, celebridades, casal, cachorro, carreira, comunidade, curiosidade, citações, coração, competição. Teria uma infinidade ainda de outras situações que você pode postar. Percebeu que tudo começa com C? Tudo começa com C. E é por isso que eu chamo de os 6 que engajam. Os 6 que engajam. Repare, olha só que situação. Eu fiz o print dos posts que mais me geraram curtidas e comentários e, enfim, conexões. E vou mostrar para vocês um a um para vocês modelarem. Escreve e modela, tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui a tela. Ponto 1. Você pode mesclar também. Por exemplo, nesse aqui, eu mesclei carro com conquista. Massa? Carro mais conquista. Você poderia botar só carro, você poderia botar só conquista, mas aqui eu mesclei os dois. Quando eu comprei esse carro aí, acho que já tem 7, 8 meses, 33 semanas, né? Tem ali falando. Quando eu comprei esse carro, eu fiz um vídeo falando assim: eu já tive 14 carros e esse foi o meu primeiro carro novo. E eu comemorei nessa conquista nas redes sociais, dizendo: nossa, já tive muitos carros, mas dessa vez Deus me abençoou. Enfim, consegui comprar meu carro 0 km. Que legal, aí tem um cheirinho de carro 0 km. Uau, que fantástico, não sei o que. Pá, pá, pá. Pronto, criei uma narrativa, um vídeo de 49 segundos aproximadamente. Fiz uma legenda top e postei. Esse vídeo performou muito bem. Por quê? Porque tem carro e conquista, dos 6 que eu estou explicando aqui para vocês. Agora sim, se você for mostrar, por exemplo, o seu carro, você não mostra o carro toda hora como um tabaréu, não. Olha meu carro aqui, gente, ó, ó o carro que eu comprei, ó meu carro, ó que carro lindo. Isso aí é doideira, tá? Você vai mostrar intencionalmente, sem ficar falando, olha meu carro aqui. Por exemplo, não sei se alguns de vocês aqui acompanham as lives do Pablo Marçal. Por que será que Pablo Marçal faz lives como essa que eu estou fazendo aqui em grupo fechado para vocês, na garagem da casa dele,
mostrando lá os 6 carros que ele tem. Já pararam para pensar nisso, não? Por que que esses carros aparecem? E carros de luxo no caso dele? Então, é intencional, mas ele não fala em momento nenhum dos carros assim. De vez em quando fala, obviamente, mas durante a live você só fica ali olhando assim, nossa, olha que carro, olha que carro, olha que carro. Então, os carros chamam a atenção. Inclusive, existe uma frase assim, que carro é paixão de brasileiro, tá? Dá muito certo. Carro e conquista. E o senhor, pode ser qualquer conquista? Pode. Você pode ter comprado uma máquina fotográfica, um alicate de unha, qualquer coisa. Se você comemora aquela conquista, as pessoas vão comemorar com você. Por exemplo, na Bíblia, Rose, tem uma passagem da mulher que perde, que encontra uma moeda que estava perdida, né? Ela tinha 10 dracmas, uma perdeu e ela encontra. E ela faz a maior festa porque encontrou aquela dracma. É como se fosse uma conquista. Ou alguém que foi curado e Jesus fala, vai e conta ali. Foi uma conquista, todo mundo comemora. Mas todo mundo fica sabendo, todo mundo gosta de conquista, porque elas vão começar a se inspirar. Daqui a pouco eu vou falar até de inspiração, não me deixe passar sem falar disso. Mais um post, eu vou passar post a post e vou explicando para vocês, tá? Casal. As pessoas são apaixonadas por casal. Por que que a Virgínia tem tanto seguidor? Já se perguntaram por que a Virgínia tem tanto seguidor? Porque ela mostra a vida dela, mas mostra a vida dela com o Zé Felipe. Mostrava, né? Agora se separou. E por que que esses casais, depois de um tempo, mostram a separação, depois eles voltam? Já perceberam que eles mostram o início de um relacionamento, aí as pessoas falam, eu shippo, né? Eu acho que é isso a palavra, eu shippo muito. Depois eles mostram uma briguinha, depois eles vão pro final do namoro, aí todo mundo fala, ah, era um casal tão bonito, aí voltam e aquilo mantém o engajamento o tempo todo. Vocês já notaram isso ou eu tô falando besteira aqui? Comentem comigo aí, levanta a mãozinha, digita, fala em voz. Então, assim, não é que você vai mais uma vez, né? Todo dia vou postar foto com meu marido. Todo dia vou postar foto com minha esposa. Todo dia vou mostrar o casalzinho. As pessoas enjoam se ver só a foto. Tem que ter um contexto, tá? Por exemplo, quando eu postei essa foto, é, tem o quê também ali? Uns 39 semanas. Eu estava completando 13 anos de casamento com minha esposa. Então, quando eu postei, gente, ainda me lembro do primeiro beijo que eu dei na minha esposa. Hoje estamos completando 13 anos. Nossa, quantos casais se separam com apenas 2 anos de relacionamento, hein? Olha só o contexto que eu dei. Não foi só uma foto pela foto, não foi somente para a minha conquista. Eu levei uma reflexão. Quantas pessoas se separaram com menos de 5 anos de relacionamento, sabe? Então, eu fiz as pessoas desejarem se inspirarem e desejarem ter a minha vida. Infelizmente ou felizmente é assim que funciona. A rede social funciona desse jeito. Massa? Vamos lá, próximo tópico. Criança, lembre-se que a gente está falando de tudo que começa com C. Lembre-se disso, né? Começa com C, que gera engajamento. Criança e comunidade. Mais uma postagem que me gerou bastante conexão. Eu não peguei postagem dos outros, não, tá? Até porque a gente tá falando de assuntos e eu aproveito e boto os assuntos que eu mesmo postei e deu certo, né? Pra gente mostrar que é possível fazer, qualquer pessoa fazer. E comunidade está aí. Será que existe torcedor do Bahia em Salvador? Será que meus amigos torcem pelo Bahia ou pelo Vitória? Então, quando eu posto comunidade, seja uma comunidade cristã, por exemplo, será que tem evangélicos em Salvador? Se eu posto uma foto na igreja, se eu posto uma foto orando, se eu posto a foto do culto, dizendo que o culto foi uma bênção de um pastor, sei lá. Será que eu gero? Ou se eu posto uma foto no estádio, num show? Então, isso é comunidade. Só que, intencionalmente, o que é que eu fiz aí? Eu misturei comunidade com criança, que criança dá certo. Mais uma vez, volto lá para a situação da Virgínia, né? Por que parece os filhos da Virgínia o tempo todo nos stories dela? É porque ela tem filho? Não. É intencionalidade, porque você olha e fala, olha que fofinho. E só que
Escrevam aí, se vocês são de anotar, história. Escreve história. Não é apenas a foto pela foto. A foto ela tem que carregar uma história. E aí nessa foto que eu postei intencionalmente, eu falo: esse é o primeiro jogo que o Ian foi me acompanhando. Era Dia dos Pais. Você tem criado memórias com os seus filhos? Quais memórias os seus filhos terão quando ficar adulto? Graças a Deus que nesse dia o Bahia ganhou e a gente gritou embora Bahia. Eu disse, agora sim, tá batizado como torcedor do Bahia. Se perdesse, meu Deus do céu, ia perder o torcedor, ia virar torcedor do Vitória, né? E aí eu contei uma narrativa, contei uma história, o motivo porque eu postei aquela foto, gerando engajamento. Será que ele depois disso vai torcer para o Bahia? E aí encerrei com uma pergunta, eu vou falar até disso mais para frente. Mas será que depois desse jogo o Ian vai torcer pelo Bahia? Olha quanto de engajamento que tem. Se rolar aqui tem muita gente comentando. Pegaram aí criança mais comunidade. Alguém já postou alguma vez criança ou comunidade e percebeu o resultado? Você já fez isso, Érica? Doutora Irlane, Marli, Rosane, Dailton, Lourdes. Alguém já postou e já percebeu isso? Massa. Beleza. Então, percebe que não estou falando nenhuma besteira, é algo que já existe, tá? E só que está faltando o quê? Intencionalidade. Massa, está faltando intencionalidade. É outro C aí, o C de curiosidade. Gente, depois de falar disso aqui, vocês vão querer ir lá no meu Instagram, @soudilcinho, e ler esse post. Esse post aí eu decalquei uma história. Eu não consigo falar de decalcar história agora, mas isso eu falo no treinamento Método Lead. Inclusive tem uma turma agora sábado, dia 12, e tem outra dia 16 de agosto. Decalcar história. Essa aqui, de curiosidade, eu decalquei uma história e fiz lá fila do banco. E aí conta uma história, meu amigo, gerou muito engajamento. Aí eu botei lá ó, uma frase curta ali em cima, ó, leia a legenda e apareço aqui com a nota de R$ 10 e contei a história. Essa história gerou curiosidade, ela tem uma metodologia de ser contada, ela foi até o final, e as pessoas leram a história toda. Imagine o tempo de tela que as pessoas não tiveram em, primeiro, olhar a imagem e ter a curiosidade de ler, porque eu botei lá, leia a legenda e não tinha mais nenhuma informação, elas foram ler. Olha o tempo de tela que elas passaram lendo a história, que não foi uma história pequena, foi uma história grande. E olha o tempo de tela que elas passaram lendo os comentários e comentando. Não sei se acontece isso com vocês, mas, por exemplo, você já passou um tempo lendo os comentários dos outros em um post? Já aconteceu isso com você? Levanta a mãozinha aí se você já teve a curiosidade de ler. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão comentando desse assunto. Por exemplo, hoje, um assunto curioso que me chamou a atenção, que eu parei para ler a legenda, ler a matéria, ler os comentários e ver o vídeo. Eu passei muito tempo na tela desse assunto. Foi um publicitário de 40 anos lá em Brasília, bateu o carro no carro de descaracterizados da polícia que trabalha com o Instituto da Criança e do Adolescente. A polícia parou o carro, agrediu o publicitário, só porque tinha batido no carro dele, prendeu o cara e levou o cara preso. Detalhe, o cara estava com um filho de 5 anos dentro do carro. Os policiais levaram o publicitário preso e deixaram a criança sozinha dentro do carro. E olha que os policiais eram de proteção à criança e adolescente. Consegue imaginar? Aí eu disse, não é possível. Os caras protegem criança e adolescente e deixaram uma criança sozinha dentro do carro, levando o pai preso porque bateu no carro. Cara, aí me faça uma garapa. Aí fui ler todos os comentários. Imagina a curiosidade disso. É um fato curioso, um fato que chama atenção. Vamos passar para o próximo C aqui. Celebridade. Aqui eu misturei a celebridade com hype. Hype é o assunto que está bombando no momento. Nesse caso aqui tem a cantora Ludmilla, ela deu uma igreja para uma pastora
esse assunto reverberou bastante. Eu aproveitei a celebridade, o assunto, o conteúdo e fiz um vídeo. Nesse vídeo eu apareço e aí deu muito engajamento, muitos comentários, muitas conversas rolando ali, porque eu usei uma celebridade. Eu também, por trabalhar em rádio, eu tenho fotos com muitos cantores. Com isso, sempre dá muita conexão, comentário, curtida, porque eu uso fotos com celebridades. Então não percam a oportunidade. Essa aqui é muito massa. Coração. Lembre-se, todo conteúdo postado, ele precisa ser intencional. Todo conteúdo postado precisa ser intencional. Nessa aqui, é o ser de coração, que mexe direto com uma emoção. Era aniversário da minha mãe. Aniversário da minha mãe, que mora em Santo Antônio de Jesus. E eu não falei para ela que eu iria lá. E assim, de alguma forma, minha mãe ela é apaixonada por mim, ela gosta de mim demais e eu sou apaixonado por minha mãe também. Resultado, ela não sabia que eu ia para lá. Eu avisei apenas ao meu irmão, mais novo, que mora lá também. E o almoço estava pronto já na mesa, tudo preparado. E aí meu irmão chamou ela: bora almoçar, minha mãe, para comemorar seu aniversário. E ela foi. Meu irmão mais velho estava lá também. E ela não sabia que eu ia. Quando a minha mãe, que já tinha mais de um ano sem me ver, me viu, ela se emocionou, começou a chorar. Meu filho, isso eu filmando tudo, né? E eu peguei esse vídeo e postei, porque mexeu diretamente com a emoção. Quem que aguenta ver uma mãe emocionada, chorando de felicidade, de alegria, porque viu o filho? Olha a história que isso tem. E aí eu, mais uma vez, contei uma história. Gente, hoje eu fiz uma surpresa para minha mãe, saí de Salvador, fui para Santo Antônio de Jesus e ela não esperava. E aí contei toda a narrativa. Entenda que não é somente o vídeo, o contexto do vídeo faz diferença. Esse aqui foi mais recente, ó, tem 6 dias, tá vendo? E é competição. Esse aqui é competição. Eu postei no Instagram do ColaboraCast, do meu podcast aqui. O que é que eu fiz? Peguei todo mundo que eu vi, que teve um bom engajamento de audiência, e fiz uma competição entre eles. Eles me pediram isso? Não. Eles sabiam que ia fazer isso? Não. Mas por entender intencionalmente o que é que eu posso postar e gerar resultado, eu fui, fiz um card rapidinho, botei o nome de cada um dos personagens que vieram aqui, marquei eles na publicação e disse assim, ó, escolha um entrevistado para voltar para uma nova entrevista no ColaboraCast. E aí, na legenda, eu disse assim, quem votar vai ganhar ingresso para o churrasco de negócio. Massa? Olha o que aconteceu. Mais de 200 pessoas comentaram. E o melhor, todos esses personagens repostaram essa publicação para quê? Para pedir voto. Se ligou na intencionalidade de fazer uma competição, uma gamificação? Estão dando para sacar isso? Dá para vocês aplicarem? Me fala aí no seu ramo, como é que você aplica uma dessas coisas que eu falei aqui para vocês até agora? Vai lá, qualquer pessoa. No seu ramo. Eu preciso ouvir a aplicação, gente, que senão a nossa aula vira uma aula de conteúdo e vocês viram obesos cerebrais. Obesidade cerebral não leva ninguém a lugar algum, tá? Só dá para aprender entendendo e praticando. E se vocês não estiverem conseguindo me compreender, eu estou sendo um péssimo instrutor. Dá para fazer competição aí no ramo de vocês, no segmento? Anota para fazer. Possa ser que seja difícil no momento, mas, por exemplo, competição, gente. Se alguém trabalha aqui com roupa, qual a roupa que você escolheria pro seu look de hoje? A azul ou a verde? Se alguém trabalha. Você trabalha com o que, Irlane? Me fala dos produtos de estética que você tem, dos serviços. Harmonização facial e
Pronto, pronto, tá bom, já peguei. Vamos lá. Botox e preenchimento são dois serviços diferentes, certo? O preço é similar? Tá. Se você pudesse escolher fazer um procedimento estético hoje, você escolheria Botox ou preenchimento? Digite nos comentários um ou dois. Pegou? E aí você gera um engajamento, porque assim, mesmo quem não tem dinheiro já começa a se imaginar com aquele seu serviço e toda compra ela começa com a imaginação. Imagine aí, se você hoje pudesse fazer o primeiro procedimento estético, qual seria? Preenchimento ou Botox? E aí você pode explicar ainda na legenda, com Botox você ganha isso, isso e isso, com preenchimento você ganha isso, isso e isso. Pronto. E aí, galera, para qualquer nicho, pode falar. Massa, bota na prática. Não adianta a gente fazer um workshop rico desse aqui para depois você. Ah, pô, foi massa, entendi tudo e não fez nada. Aí eu fico frustrado com isso, tá? Seu conteúdo precisa ter uma dessas três intenções. Sempre que você for postar, você tem que se perguntar isso. Esse conteúdo serve para educar? Esse conteúdo serve para inspirar? Esse conteúdo serve para entreter? Se não vai entreter, se não vai inspirar, se não vai educar, nem poste. É um conteúdo morto. Perceba, toda vez que você postou algo que não foi de entretenimento, que não foi de inspiração, que não foi de educação, não deu engajamento nenhum. E agora você está descobrindo aí por que é que seus posts estão ficando encalhados. E o pior não é isso, que toda vez que você vai postando uma coisa que fica encalhada, depois outra que fica encalhada, depois outra que fica encalhada, o Instagram geralmente ele vai escolhendo algumas amostras de pessoas para entregar a primeira parte do conteúdo. Se aquela primeira amostra gostar, ele vai ampliando, 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 até mostrar para desconhecidos. Se os seus conhecidos não gostaram, ele não vai mostrar para mais ninguém. Aí fica lá uma postagem que não tem uma curtida sequer. Tem uma. Até quem passa a ser o que é conhecido, olha assim, não entendi, foi nada para que ela postou isso. Então, educar. O que é educar? É trazer conhecimento, trazer luz sobre aquilo que vocês vendem. Tá? Não é só a venda pela venda. Se eu vou falar de preenchimento, se eu vou vender um preenchimento, eu não posso simplesmente chegar e ficar mostrando o tempo todo só antes e depois, só prova social, só venha comprar. Eu preciso mostrar outras situações educando o meu público para ele comprar. Se eu vendo perfume, eu não tenho que pegar lá o meu Silver Scent e botar, Silver Scent na promoção, de 500 por R$ 130. Pô, pode até funcionar, porque ficou muito barato. Mas o normal é um conteúdo que eduque. Por exemplo, você é homem, por exemplo, o perfume, você é homem, você sabia que quem usa Silver Scent tem mais possibilidade de fechar grandes negócios, de fechar vendas mais caras? Quer saber por que isso acontece? Olha que doido. Chamei a pessoa para, opa, pera aí, como assim? Eu usar um perfume me faz vender mais? Como assim? Usar um perfume me faz conquistar a mulher que eu amo, o homem que eu amo, conquistar a pessoa amada? Como assim usar um perfume pode, sabe? Olha que tem muita coisa que é fora da venda, que é educação. Aí vem inspiração. O que eu vou postar vai inspirar alguém de alguma forma? Por exemplo, quando eu postei meu carro novo, um dos comentários foi: gente, estou na luta, daqui a pouco o meu chega. Eu creio que minha hora vai chegar também. Será que não estou inspirando alguém quando eu faço isso? Entretenimento. Quando eu posto entretenimento, eu tenho que lembrar que o grande papel da televisão também, e agora das redes sociais, é entreter. Por isso, redes sociais, tá? E o que é entretenimento? É diversão. Sabe o que as pessoas gostam? Da política do pão e circo. É ter comida e diversão, você coloca qualquer pessoa dentro da sua casa e ela não quer sair mais de lá. Faça um teste. Convide um amigo, um vizinho ou qualquer pessoa, dê diversão na sua casa e dê comida. Por que a casa dos famosos, jogadores, cantores, blogueiros, fica sempre cheia de gente? Porque lá tem diversão e lá tem comida. Pão e circo, entretenimento. É isso que as pessoas querem nas redes sociais, se divertir. Se você
Ah, o TikTok só faz dancinha. Mas por que, que o TikTok estava fazendo só dancinha? Para divertir. Por que, que os ganchos começaram a ser ganchos que, por exemplo, o cara descasca um coco e a água bate no rosto dos outros? Aí muitas pessoas perceberam aquele entretenimento ali para fazer depois um conteúdo de vendas. Mas fez o entretenimento primeiro. Massa? Anota, printa a tela, educar, inspirar, entreter. Se não tiver isso, gente, não precisa postar. Joga a postagem no lixo, porque não vai dar resultado. E uma grande sacada aqui, que eu nem botei no conteúdo. Primeiro você testa no orgânico e depois você impulsiona. Ou se você for impulsionar direto, vai ter que fazer teste AB, mas vai gastar dinheiro. Se um conteúdo foi muito bem, performou muito bem no orgânico, você pode impulsionar que é certeza de resultado, porque mais as pessoas tendem a ter comportamentos parecidos. Quero convidar vocês que estão aqui a serem embaixadores do Lead Talks, tá? Esse aqui é um convite agora fora do tema, é porque a gente faz um evento a cada 2 meses. O próximo vai ser dia 23 de agosto, lá no Salvador Trade Center, ali perto do Jornal à Tarde, do Shopping Salvador. E eu gostaria, primeiro, da presença de vocês e, segundo, que vocês fossem embaixadores do evento. O que é que o embaixador faz? Vende ingresso, anuncia o evento. Só que todo mundo que se conecta comigo, eu sou da política win-win, que é ganha-ganha. Eu não quero me conectar com ninguém ou que ninguém se conecte comigo se não for para ganhar também. Por isso, quem for embaixador vai ganhar 40% do valor do ingresso. Olha só que interessante. Por que não 50, Dilcinho? Porque eu tenho que pagar uma parte do valor para o Simpla. Então, praticamente, você está sendo meu sócio direto no Lead Talks. É um evento que vai ter 16 palestrantes, começando 9 da manhã, vai até 18 horas, com temas de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e saúde. Então, fica ligado aí a esse evento aqui que eu estou mostrando na tela, tá? A gente já fez, vai fazer a 4ª edição esse ano e é lindo, viu? Lembre-se, são redes sociais e não comerciais. Não faça panfletagem digital. Printa a tela aí, ó. Aprenda a postar. Crie padrão nas suas postagens. Escreva aí taco. Escreva taco. Escreve taco onde você está escrevendo, escreve aí nas mensagens taco. Por que eu peço para vocês escreverem? Porque vai criar uma tatuagem no seu cérebro, vai ser uma tatuagem neural, vocês não vão esquecer. Imaginem um jogador de beisebol, o que é que eles seguram na mão? Escreve ou fala, escreve ou fala, escreve ou fala. Um bastão, mais conhecido também como o taco de beisebol, né? O bastão ou o taco de beisebol. Então, essa técnica aqui, para vocês não esquecerem, não ficar somente na. Ai, meu Deus, o Dilcinho falou sobre o que mesmo ontem? Olha só, lembre-se aqui, eu vou fazer até gesto para dramatizar a cena. TACO. É uma sigla TACO para. Seu conteúdo precisa ter transformação, aí sim, antes e depois, né? O que é que você resolve? Ó, pau, transformação. Então, T de TACO, transformação. Autoridade. Eu preciso mostrar que eu sou autoridade. E como é que eu mostro que eu sou autoridade nas redes sociais? Botando provas sociais também, mostrando plateias cheias, me mostrando em um podcast, por exemplo, aqui no ColaboraCast. Se você ainda não veio, venha ser entrevistado aqui. Gero autoridade de várias formas. Então, se eu tenho um formato hoje de gerar autoridade, é me mostrar palestrando, me mostrar no podcast. Por exemplo, eu vou printar aqui esse workshop, printo a tela e posto nos meus stories. Para que eu estou fazendo isso? Para gerar autoridade, para gerar relevância, tá? Conexão. Perceba, conexão foi o que eu mais mostrei para vocês no workshop de hoje. Eu mostrei uma foto com minha esposa, mostrei uma foto com minha mãe, mostrei uma foto com meu filho. Não botei o cachorro ainda, mas isso tudo foi para intencionalmente me conectar com você. Você entender que do lado de cá tem um humano,
tem uma pessoa com vulnerabilidades, com emoções, com sentimentos, com desejos, com aspirações, com dores, com sonhos, igual a você. Então, anota, eu não botei aqui não. A palavra que mais chama atenção na internet é você. Você. E quando vocês falarem na internet, a gente nunca utiliza vocês. A gente usa singular, a gente não usa plural, a gente usa singular. A gente fala para você. Ó, para você que está me assistindo, para você que está me acompanhando, aqui nesse workshop eu estou falando vocês, porque vocês estão ouvindo simultaneamente ao mesmo tempo, né? Mas na rede social, eu estou aqui ó, no meu Instagram, eu estou vendo sozinho geralmente. É muito pessoal, então a comunicação é singular. E aí essa palavra você vai conectar muito. E aí pergunto para vocês, por que que você acha que as duas maiores empresas do mundo utilizam intencionalmente isso? Qual é o maior portal de vídeos da internet? Quem se arrisca a falar? Maior portal de vídeos da internet. Quem se arrisca a falar ou escrever aí? Sem riscos? YouTube. YouTube. E you é você. E o maior empresa de telefonia ou de criadores de celulares e smartphone é iPhone, que é eu. Imagina só isso. Mas vamos lá. Quebra de objeção. Quando vocês forem postar, posta quebra de objeção. O que é isso, Dilcinho? Geralmente alguém não vai comprar o seu produto ou o seu serviço porque tem algum tipo de objeção. Por exemplo, algumas pessoas que querem comprar o método Lead, que é o meu treinamento, custa R$ 970 quando são 2 dias de imersão, um dia de imersão é 470. Como é que eu quebro essa objeção geralmente? Falando, pessoal, quando você sair daqui, você sai tão pronto que você vai poder vender R$ 400 em um único dia com o que eu vou te ensinar. Ou, pessoal, quando você sair daqui, você vai aprender a fazer palestras cobrando R$ 2.000. Ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Eu vou quebrar sempre a objeção falando o que as pessoas ganham em comprar meu produto ou serviço. Ou, o que as pessoas têm de mais objeção? Eu vou pegar todas essas objeções e vou começar a fazer posts intencionais de quebra de objeção. Não um atrás do outro. Isso aqui tudo, ó, intercalando. Ó. Tudo isso que eu estou te falando aqui é intercalando. Se você postou um de transformação, o próximo é de autoridade, o próximo é de conexão, o próximo é de quebra de objeção. E por último aqui, hype. Hype é o assunto que está bombado no momento. Qual é o principal assunto que está bombando agora na bolha de vocês? Fala aí para mim. Abre o microfone para falar. Qual é o assunto mais bombado na bolha de vocês? Por que eu falo na bolha? Porque cada um acompanha um tipo de informação diferente aqui. Eu fiz uma enquete na Jovem Pan, na rádio que eu trabalho pela manhã, perguntando qual foi a notícia que mais chamou a atenção das pessoas. E cada um tinha uma notícia completamente diferente. Aí eu vou perguntar aqui para você agora, o que é o seu hype hoje? Qual foi a notícia que mais te chamou a atenção nos últimos 2 dias? Para você que está assistindo pelo YouTube, comenta também. Me manda aqui. Alguém aí ou já dormiram todos? Tá, porque de 50% isso. Tem uma briga política, né, que tem a taxação de que Trump quer taxar 50% dos produtos, importações do Brasil, tal, tal, tal. Só que, se eu sei que isso é um hype, tá todo mundo conversando sobre isso, eu de caras posso pegar o meu Instagram, botar foto do Donald Trump, de acordo com o meu segmento, e perguntar, por exemplo, você acredita que o Trump conseguiu
fazer uma comunicação clara exatamente do que ele queria? Como se comunicar de forma clara como Donald Trump? Ou como não se preocupar em agradar outras pessoas com posicionamento, com comunicação tal? E aí eu pego no meu nicho, que é comunicação, veja o discurso de Trump sobre tal. Lourdes ia falar sobre a taxação. Mas eu quero que vocês peguem. Pega isso aí, viu, Lourdes? Você entendeu aqui que eu pego o que está hypado no momento, pego o que está hypado, ou seja, o que está em alta, Trend Topics, Google, você bota no Google lá os assuntos mais divulgados do dia e o Google vai te mostrar. E você faz em cima daquilo ali um conteúdo. Massa? Então, pegaria o Trump aqui e falaria de comunicação. Tá? Pega esse macete, tem que ser intencional. Vamos lá. Estamos quase terminando aqui já, tá bom? Estamos no finalmente, eu vou adiantar para a gente terminar aqui em 3 minutos. O que colocar na bio? Printa a tela aí, ó. Se a sua bio ainda não está assim, printa a tela. Você precisa ter uma proposta única de valor na sua bio. Nessa bio vai ter declaração de benefício através de seu método, produto ou serviço e depois uma chamada para ação. Na prática, ficaria assim, ó. Te ajudo a falar com confiança e vender na internet através do método lead. E geralmente, na chamada para ação, eu poderia botar aqui: acesse o curso, comece agora, aprenda agora. Só que, intencionalmente, para gerar um gatilho mental de reciprocidade, o que é que eu botei? Baixe o e-book grátis. Quando as pessoas baixarem meu e-book gratuitamente e começarem a ler e a aprender, elas vão dizer: nossa, o cara entende, eu quero aprender com esse cara. E dentro do próprio e-book, ele é clicável, a pessoa já clica e já cai no curso. Percebeu que tem intencionalidade já na bio? Eu utilizo essa metodologia na minha bio e consigo atingir o resultado. Tem uma outra forma também de fazer a bio, que é essa outra aqui, ó. Autoridade em, mais prova social, número de clientes ou de serviços ou de procedimentos, mais chamada para ação. Entenda que dá para você fazer no seu nicho aí. Por exemplo, no meu caso, mestre em comunicação, com mais de 1.000 alunos presenciais, clique aqui para avaliação gratuita. Mais uma vez, a pessoa veio para avaliação gratuita, ela me deu uma oportunidade de fazer uma venda para ela. Minha equipe vai avaliar gratuitamente como ela está se comunicando através de um formulário ou coisa do tipo, e depois vai fazer uma oferta. Massa? Mantendo o engajamento. Encerre sempre com uma pergunta, sua legenda ou carrossel. Por exemplo, vou perguntar para vocês qual foi a coisa mais importante que você, ainda botei foi aqui, ó, tá errado, que você aprendeu na aula de hoje. Fala para mim aqui rapidinho, para a gente já partir para o finalmente. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu nesse workshop de hoje? Não diga nada não, pelo amor de Deus. Ok. Quem dá mais? Boa. Solta a voz, Marli. Massa. Ok. Ó, é sempre o que você pode fazer pelo outro, tá? É nunca sobre você e é sempre pelo outro. É possível que você utilize ego nas suas postagens? É possível. Mas lembre-se, as pessoas têm uma pergunta que acompanham todas, que é a seguinte pergunta: o que eu ganho com isso? Quando vocês conseguirem responder essa pergunta, o que eu ganho com isso, vocês vão passar a ter postagens incríveis, porque você vai responder para outra pessoa o que ela ganha com isso. E lembre-se, mais uma dica de milhões. Ninguém segue quem está parado. Por que Jesus tinha seguidores? Porque Jesus estava em movimento. Jesus estava para lá e para cá, para lá e para cá. Então as pessoas
não conseguem seguir quem está parado, só seguem quem está se movimentando. Vem para cima, porque aqui é conteúdo assim para mente explodir, viu? Se eu tivesse com o telão atrás aqui, tinha que botar um putz numa dessa aí. Próximo aqui, ó. Vou encerrar com esse aqui. Ó. Seu conteúdo tem que ter 3 etapas. Anote isso. Ele precisa ter o hook, conhecido também como gancho. Por exemplo, quer saber o que eu faço para você assistir até o final? Quer saber o que eu faço para você assistir esse vídeo até o fim? E aí vem o conteúdo. Eu começo com uma pergunta como essa. Esse foi o conteúdo. E depois tem a CTA. E depois peço para me seguir para mais conteúdos. Perceba que eu consegui fazer o hook, o conteúdo e o CTA mostrando na prática. Quer saber o que eu faço para você assistir até o fim? Eu começo com uma pergunta como essa. E depois peço para você seguir para mais conteúdos. Eu acabei de fazer um conteúdo utilizando o hook, conteúdo CTA. Sacou? Dá para fazer isso na prática? Você acha que acredita? Você acredita que consegue colocar isso em prática? E aí o nosso muito obrigado. E eu abro agora 7 minutos para perguntas. Melhor, 5 minutos para a gente terminar 9h40. E precisamos dormir que amanhã é dia de branco, né? Todo mundo descansar um pouco. 5 minutos para perguntas sobre comunicação nas redes sociais. Esse foi o nosso workshop de hoje. Se não tiver pergunta, eu encerro. Estão digitando, vão falar, não vão. Tá tudo claro. Ficou dúvida? Se não tiver pergunta, diga se ficou com dúvida. Pode ser a foto, pode ser o vídeo, tá? Só que você vai usar aquele hype ali porque aquilo chama atenção, porque é o que todo mundo está falando e talvez a sua audiência queira saber a sua opinião sobre aquilo. E aí você bota hashtags também sobre o assunto, por exemplo, hashtag taxação, hashtag Donald Trump, aí depois vai hashtag Botox e aí vai. Só que se você for fazer um carrossel, por exemplo, que é o mais indicado, ou então um Reels, para uma situação como essa, você vai fazer a primeira foto do Trump, ou o primeiro vídeo do Trump, e depois você vai contando história até chegar no seu nicho. E aí você faz uma CTA e vende. Mas tem que gerar valor, tá? É uma coisa muito importante. Todo o seu conteúdo precisa gerar valor. Toda vez que a pessoa enxergar valor naquilo que você está entregando, automaticamente ela vai sentir desejo de querer comprar de você. Massa. É quebra de objeção. Valeu. Alguém mais? A hora é essa. Aproveite que é de graça. É uma aula de milhões. Sim. São, são imagens públicas. Agora, o que eu não posso é pegar uma imagem que não é pública e postar, né? Porque aí tem direito de imagem, é outra situação. Mas se for imagem pública. Por exemplo, ó, o meu conteúdo que deu mais visualizações deu 300 mil visualizações e muito compartilhamento, muito mesmo. Eu estava 10 horas da noite olhando o Instagram. 10 horas não, foram 2 da manhã, na verdade. Foi um dia de insônia, assim, cheio de ideia na cabeça, fervilhando, sem querer dormir.
2 da manhã, e fui rolar o Instagram. Quando eu vejo uma notícia que o Nanã, um rifeiro, tava com uma Ferrari, parece, um Lamborghini, um carro assim bem caro, e ele atravessou os pedágios sem pagar. Não sei se vocês viram isso no noticiário. E isso foi no Instagram só, não tinha passado no noticiário ainda. Quando eu vi aquele assunto ali, eu disse: caraca, isso aqui vai bombar demais. Eu senti, foi sexto sentido, intuição. O que é que eu fiz? Com a roupa que eu tava, com a cara que eu tava, assim, pintei o cabelo, do jeito que eu tava, eu fiquei até com vergonha depois, porque hoje em dia eu me preocupo mais em aparecer bonito. Eu não só faço foto bonita, só apareço bonito. Mas do jeito que eu tava, de cara de sono, eu fiz um noticiário falando de Nanã, o rifeiro que atravessou. Será que o cara estava sem dinheiro? Não, isso foi marketing de guerrilha. Foi a publicidade mais barata que ele fez na vida dele. Gravei o conteúdo com essa informação. Por quê? Ele ia pagar 1.200 de multa e depois ele apareceu em todas as televisões, todo mundo compartilhando ele, dizendo: olha o Nanã, rapaz, tá sem dinheiro, Nanã, não sei o quê. Não, foi marketing de guerrilha. E a galera compartilhou demais o meu post. Resultado, o Nanã, que tem mais de 1 milhão de seguidores, chegou no meu direct para conversar comigo a respeito disso. Não, irmão, não fiz isso aí por querer, não, povo. Não, aí, então desconversar assim, disse, aqui para mim, gastou 1.200 de multa, meu amigo. E teve uma publicidade dessa. Depois todo mundo foi olhar quem é Nanã que atravessou o pedágio sem pagar o pedágio, tendo uma Lamborghini, tendo um carro de 1 milhão. Aí a galera foi ver, rifeiro, deixa eu jogar na rifa dele aqui, porque é um rifeiro dos bons, é conhecido. É brincadeira? Quem dá mais? Vou encerrar 1 minuto. Zerou? Pode pode me chamar no PV também. Eu vou reforçar isso aqui. Marli vai ser uma das palestrantes também lá. O Dailton, que está aqui também, um cara que é corretor de imóveis, mas também é um excelente churrasqueiro. Ele vai ser o responsável aí pelo churrasco, no nosso churrasco de negócios que vai acontecer dia 20 de julho, é dia do amigo. Sabe que eu gosto de construir ecossistema, tá? Eu gosto de construir ecossistema aqui, porque não é só o conhecimento, é conexão. 85% do nosso resultado financeiro vem das conexões que nós fazemos. Então, eu faço bimestralmente também. O mês que eu não faço o Lead Talks, eu faço o churrasco de negócios. Então, eu vou intercalando dessa forma. Dia 20 de julho, o churrasco de negócios vai acontecer no meu condomínio aqui em Lauro de Freitas. E é uma coisa bem intimista mesmo. Eu boto para 20 pessoas. Ainda tenho 2 vagas de casadinha. Se você quiser participar, me fala. Ou se quiser ir com alguém, me dá um toque. E dia 23 de agosto, lá no Salvador Trade, tem o evento Lead Talks, com 16 palestrantes. E assim, a gente quer botar 200 pessoas lá, mas eu quero criar uma comunidade aqui. O que é que eu preciso reforçar? Eu preciso reforçar que a gente quer criar um movimento aqui em Salvador, na Bahia, no Nordeste, que não precise dessa vez vir de São Paulo para ser bom. Tipo, todo mundo que hoje faz sucesso em São Paulo, por exemplo, o Pablo Marçal é de Goiânia, o Paulo Vieira é de Recife, o Thiago Brunet é do Rio de Janeiro, esses caras não são de São Paulo, pô. Quer dizer que agora todo mundo precisa ir para São Paulo para ter autoridade, ter relevância, ser conhecido nacionalmente. Então, eu quero ir e arrastar muita gente comigo aqui para ser autoridade no Nordeste e do Nordeste para o Brasil. Tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar nessa jornada aí, eu conto com vocês. Porque, assim, não estou falando só de Dilcinho, estou falando de você também, de ser grande do Nordeste para o Brasil, sem precisar ir para São Paulo. Cola comigo. Vamos para cima. Vamos fazer acontecer. Beleza? Quero agradecer pelo tempo de vocês e parabenizar mais uma vez pela dedicação de estarem aqui para mais um workshop, comunicação para redes sociais. Espero que vocês tenham tido um bom proveito a respeito desse tema e botem na prática, botem na prática. Eu fico orgulhoso quando vocês passam por aqui e botam na prática, para depois, quando eu olhar as redes sociais de vocês, eu entender, olha, rapaz, tá aí sim, hein? Botou em prática. Massa? E o que mais, Gilson? É isso. Amanhã, comunicação com foco em vendas. Inclusive, eu vou revelar o que eu fiz. Eu vendia um produto de 2.000
e conseguir vender o mesmo produto por 11 mil reais. Cara, eu estou falando de uma diferença de 9 mil reais para o mesmo produto, com apenas um ajuste de comunicação. Amanhã eu vejo vocês aqui. Abraço, boa noite, sonhe com os anjos e até amanhã. Tchau, tchau. Compartilha lá o link do grupo para entrar mais gente aqui, viu? Há tempo. Tchau, tchau.